volta, a gente vai falar sobre uma praga que tem tirado o sono dos produtores, não só de Mato Grosso, embora a gente vá dar um pouco mais de destaque hoje para este estado, mas tem tirado o sono de produtores em todo o Brasil, que é a mosca branca. Ela pegou bastante a soja nesse final de safra e já começa a preocupar também para a segunda safra de milho. E para nos ajudar com essas informações, uma das maiores especialistas no assunto neste país, Lúcia Vivan, entomologista da Fundação MT. Lúcia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu, agradeço o convite para participar com vocês. Lúcia, de fato, né, temos ali um momento de produtores sem dormir por conta da mosca branca. É uma situação fora do normal nessa safra, o que está acontecendo, ou faz bastante sentido para você, diante das condições climáticas, do período de plantio, do momento em que as lavouras se encontram, esse ataque mais severo desta praga? Bom, pensando no Mato Grosso, a mosca branca já foi problema em anos anteriores, né? Bem crítico, com perdas bem consideráveis quando não se faz um manejo adequado. Mas nessa safra está chamando bastante atenção. E, lógico, principalmente devido ao clima, né? Condições mais secas, períodos de veranicos mais longos. E desde o início da implantação da cultura da soja, nós já tivemos, né, essa condição climática. Então, isso com certeza favoreceu o crescimento dessa população, né? Muitas vezes ela já está na área, mas devido a uma condição climática mais úmida, com uma condição bem mais chuvosa, né, essa população ela aumenta bem mais devagar. Mas nesse ano, né, com temperaturas altas, o clima mais seco, ela estourou em todas as regiões do Mato Grosso praticamente, né? E não só agora mais para o final do ciclo da soja, mas em algumas regiões com plantios mais tardios, né, devido à condição climática também, teve a presença da mosca branca em populações bem altas desde o início da implantação da cultura, né? Nós acompanhamos áreas com soja nos estádios ali V4, V5, já com uma infestação bem considerável, né? Então, isso com certeza tem um impacto grande, né? Tanto no desenvolvimento da planta, né, na parte do enchimento de grãos, então afeta com certeza a produtividade. Além de, lógico, né, aumentar o custo de produção, porque são aplicações que muitas vezes, né, o produtor não posiciona, né, com uma frequência assim, tão alta como nesse ano. Lúcia, era isso que eu queria entender. Como você tem percebido a atuação, o manejo dos produtores em torno dessa praga? Porque o que nós recebemos de relatos aqui no Notícias Agrícolas é de que, de fato, ele vem enfrentando dificuldades para encontrar produtos que possam, de fato, controlar a mosca branca. Agora, isso vai muito além dessa condição, a gente vai percebendo isso de forma diferente, de produtor para produtor. Não só o produto vai fazer diferente, mas a forma de manejar, o tempo, o momento da aplicação, tudo isso precisa ser um conjunto bem feito para dar resultado? Isso, exatamente. Muitas vezes eu posso ter o melhor produto para controle de mosca branca, né, onde a gente posiciona mais os produtos ninficidas, né, que afetam a forma jovem da praga, mas se esse produto não for posicionado no momento correto, ele não tem o efeito de proteção na planta, né? Então a gente continua com um problema de alta infestação, um problema de fumagina nessas folhas, que é decorrente à alimentação desses insetos, né? E com isso essas folhas podem secar e cair prematuramente, e isso com certeza afeta bastante a fotossíntese dessa planta e que acaba, né, relacionando aí com quedas em produtividade. Então é importante, né? Isso nós passamos desde o início da safra, né? Há vários anos a gente já vem trabalhando com a parte de controle para a mosca branca, e realmente esse controle ele deve ser muito inicial, porque é um inseto mais difícil de ser monitorado,
né, pelo tamanho, pela agilidade dele, né, é difícil quantificar essa população. Então, sempre nós recomendamos, lógico, o uso de produtos que controlam os adultos num primeiro momento, mas a necessidade desses produtos para cortar o ciclo da praga é muito importante, né? E nos últimos anos, pela condição climática, até pela janela de plantio, né, que se tinha no Mato Grosso, até pela condição climática, nós não víamos essa infestação aumentando muito, porque a gente tinha uma soja plantada mais cedo, colhida mais cedo, Uhum. né, e numa condição muito boa de precipitação. Então, isso fazia com que a praga não explodisse muito. E nesse ano já foi bem diferente, né? Uma condição de seca praticamente em todos os plantios e uma janela de plantio maior. Então, nós temos agora áreas sendo colhidas e áreas ainda em R5.5, R6, que ainda é uma condição que a gente pode ter problema para a mosca branca. E essa população ela está se deslocando para essas áreas mais novas, né? Então, com certeza, essas áreas têm que ser bem manejadas em relação a esses controles. E estamos, né, enfrentando essa falta de produtos específicos. O produtor muitas vezes não programa essas aplicações, até porque não tem sido, né, muito comum ter esse problema no Mato Grosso, mas, né, nessa safra, algumas áreas com a necessidade de 2 a 3 aplicações desses produtos específicos, né? E agora, né, levando em consideração aí a segunda safra, principalmente áreas de algodão, também estão com infestações altíssimas de mosca branca, né? Ela está se deslocando para essas áreas de algodão e com certeza vai precisar de um manejo diferente ao que foi realizado na safra passada, né? A população está bem maior e para algodão ela se estabelece muito bem, né? Até a gente relaciona mais a mosca branca na cultura do algodão até do que na soja. Uhum. Então, com certeza, o produtor tem que fazer esse manejo muito bem feito, né? Evitando que essa população aumente e que se mantenha na cultura do algodão e que talvez possa causar problema até na fibra, né? Porque se ela não for bem manejada, realmente ela vai, né, durante todo o ciclo do algodão, ela vai estar presente. É interessante porque a gente tem visto para essa safra um aumento da área destinada ao algodão, né, Lúcia? Então, os cuidados têm que ser redobrados. Essa orientação chegando agora pode ser muito valiosa pro cotonicultor que está ali também tomando as suas decisões agora, né? Sim, e a gente pensa, o cotonicultor é o sojicultor também, Exato. né? Então, a importância dele manejar essa praga dentro do sistema de produção, né? Então, eu reduzi a minha população na cultura da soja, evitando que essa população se desloque para a cultura do algodão, né? E que aí, numa infestação maior, seja mais difícil de reduzir essa população. E nós temos um outro agravante para o algodão também, que nós temos uma janela de plantio maior, né? Nós temos mais áreas Sim. com plantios em dezembro, que geralmente, né, a gente tinha um plantio mais de segunda safra mesmo. E hoje, né, como com a condição climática, muitas áreas plantaram o algodão antes, né? Então, com certeza, nós temos uma janela de plantio maior para o algodão também. Então, essa praga ela acaba se deslocando, né, e transitando aí em todas essas condições. Lúcia, a gente tem uma pergunta da Silvia. Embora você seja uma profissional da Fundação MT, tenho certeza que você vai conseguir responder. A Silvia pergunta: tem previsão de chegar no Rio Grande do Sul ainda nesta safra a mosca branca? A gente já tem relatos de algumas lavouras que estão sofrendo com essa praga por lá também. Qual a sua perspectiva, principalmente diante das atuais condições climáticas por lá nesse momento, Lúcia? A gente tem chuvas, a gente tem calorão. O que você imagina que possa acontecer ainda para o Rio Grande do Sul? Olha, o que eu converso com os pesquisadores do Rio Grande do Sul, a soja plantada mais tarde, muitas vezes, pode ter um ataque de mosca branca, né? Se ocorrer
né? Talvez um período com veranico, e muitas vezes não precisa ser um veranico muito agressivo para a gente já ter essa população presente e aumentando. E outro ponto importante também é a gente pensar que após a colonização da mosca branca na cultura, mesmo com condição climática muito boa, com chuvas regulares, nós temos um problema da mosca branca, né? Então, muitas vezes se fala, com chuva não tem problema de mosca branca. Tem, da mesma forma, né? Muitas vezes não é tão grave, mas precisa ser bem manejada, porque é um dos insetos onde nós observamos perdas de produtividade mais acentuadas, né? Porque além dela se manter na planta, né, durante todo o seu ciclo, é uma população geralmente bem alta, né? Então tem o dano direto de sucção na planta, mas tem também, né, o ronidil que é formado na folha e que é onde a gente tem o crescimento do fungo, da fumagina, e que isso interfere muito na fotossíntese da planta, né? Então por isso que nós vemos em esse agravamento tão grande, né, uma perda de produtividade, uma perda de folhas. Muitas vezes essa planta ela acelera o ciclo, né, em até 15 dias já entra num processo de maturação e, lógico, com isso, né, afeta bastante a fisiologia da planta e toda, né, essa característica para rendimento. Lúcia, embora a nossa pauta seja mosca branca, eu quero agora te fazer duas perguntas em uma. Se essa mosca branca já começa a atacar as lavouras de segunda safra de milho, principalmente aí no estado de Mato Grosso, e também saber de ti quais são as suas preocupações em relação a pragas para a nossa segunda safra de milho, que já passa a ser a mais importante safra de milho no Brasil. O que que ainda, ou o que que está no radar para essa safrinha? A cigarrinha ainda pode ser, por exemplo, um problema combinado ali com a mosca branca, que também pode tirar o sono do produtor mato-grossense? Sim, para milho, a mosca, nós não, assim, não relacionamos muito a mosca branca na cultura do milho, Certo. mas, né, no estado de Goiás já ocorreu infestação na cultura do milho com segundas gerações, né? Então, você tendo presença de ninfas em plantas de milho. No Mato Grosso, nós não vimos isso numa proporção alta, né? Então, assim, não temos relatos de ter um problema sério de mosca branca em milho. Mas em relação às pragas, né, nós sempre ficamos com o pé atrás e elas podem se adaptar a diferentes culturas. Então, quando nós temos uma infestação muito alta, sempre tem uma preocupação e é importante o produtor acompanhar isso. Lógico que ele vai ver muitos adultos de mosca branca na cultura do milho, mas até então o que nós observamos é que essa população não se estabelece, até Certo. porque nós temos áreas de algodão e ela acaba preferindo essa cultura. Uhum. Mas, né, nós nunca podemos afirmar que não vai ocorrer, e sim acompanhar, né, e ver como que isso vai se desenvolver. Certo. Mas o outro ponto, a cigarrinha, né, Dálbulos maites, aí realmente é um problema para o milho. E nessa safra, né, como tem uma condição, né, bem mais seca em relação à safra anterior, nós podemos ter infestações altas, né? Então, a importância do produtor realizar um manejo adequado na cultura do milho é muito importante, porque a cigarrinha é muito semelhante à mosca branca numa condição de monitoramento, né? É um inseto bem ágil, nós não conseguimos quantificar bem ao certo essa população, né? E são reinfestações frequentes. Essa população se desloca muito de uma área para outra, né? Então, com certeza, o produtor tem a impressão de que ele está aplicando e não está tendo efeito, mas pelos nossos resultados, né, ele tem esse efeito do produto, ele consegue controlar essa população e isso ele vai conseguir observar de maneira mais clara quando o milho estiver no estágio reprodutivo, né, quando a gente tiver a formação dessas espigas, e que aí sempre, né, nos nossos estudos mostra que aonde teve um bom manejo, nós temos espigas maiores,
né, um milho mais produtivo, mais sadio. E, Então, Lúcia, essa é a informação, né, que realmente podemos ter um problema de cigarrinha maior do que nas safras anteriores. Então, e, todo cuidado, né, é muito bem-vindo e deve ser realizado. E outro agravante também é ela ser um vetor. E nós não sabemos se aquela população ela é um vetor, ela está contaminada ou não. Então, por isso, né, que independente do número dessa população, ela deve ser bem manejada, porque quando é vetor, né, uma mínima população já pode ser um problema grande. E assim como na mosca branca, também há relatos dos produtores já desde as últimas safras dessa dificuldade de produtos que tenham resultados eficazes para o controle da cigarrinha no milho, né? E é muito o que eu falei anteriormente. A impressão que se tem é que não está tendo controle. Uhum. Porque como nós temos um deslocamento muito grande dessa população das áreas adjacentes, né? E então acaba parecendo que não teve o controle, mas na verdade tem esse controle, né? A gente consegue controlar uma população, mas chega outra população vindo de outra área. Sim. Por isso que é muito importante nós termos esse controle regional. Todos os produtores fazerem o controle, né, de maneira adequada, no período correto, né? Então, desde ali o estágio V1, V2, né? Lógico que a gente aproveita as aplicações para o percevejo de barriga verde também na cultura do milho, que praticamente são os mesmos Sim. produtos, e é uma aplicação bem inicial, e continuar essas aplicações, né, até o estágio V8, VT, aí vai depender muito de cada região, né, e até como a região como um todo realizou o manejo dessa praga, para reduzir mesmo essa população. Né? Não adianta um produtor fazer muito bem feito, que ele vai sofrer, né, com os vizinhos que vão oferecer uma população para ele. Lúcia, quero muito te agradecer pela companhia no Bom Dia Agro nessa sexta-feira. Tenho certeza que durante a segunda safra de milho ainda vamos nos falar muitas vezes para a gente continuar trazendo essas excelentes orientações para o produtor. Sempre que você está conosco aqui no Notícias Agrícolas, vem orientações muito ricas para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez e de novo, portas abertas para os seus estudos, para suas informações. Sempre que quiser, por favor, só nos trazer um alerta e a gente já te coloca aqui ao vivo para conversar com os produtores do Brasil todo. Obrigada, Lúcia. Obrigada, eu que agradeço, né, e estamos à disposição para partilhar todas as experiências. Obrigada, Lúcia. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Obrigada igualmente. Conosco, Lúcia Vivan, entomologista da Fundação Mato Grosso, pesquisadora, como eu falei, uma das maiores especialistas em pragas aqui para o nosso país. E a gente precisa entender essa situação, né? Eu tô aqui vendo o comentário do Antônio. Essa praga ataca muito a soja. Verdade, Antônio, falando de mosca branca. Mas nós temos alguns relatos ali no Mato Grosso já da mosca branca atacando o milho. Viram a explicação da Lúcia, né? Os adultos vão atacar, de fato, vai ter uma mosca branca ou outra no milho, mas por conta ali da preferência por uma lavoura de algodão, por exemplo, a gente vai ter essa migração, né? Para milho, problema maior e a maior preocupação. Cigarrinha, um problema que pode ser pior do que nas últimas safras e a dificuldade de produtos para controlar. Mais do que isso, atenção à mosca branca na soja, sim, mas a gente está finalizando a safra e agora atenção redobrada pro algodão. Então já começar a fazer seu manejo, já começar a fazer seu controle, pegar todas essas orientações da Lúcia, alinhar e fazer um bom manejo, né? Um manejo integrado de pragas, que é uma prática que aqui no Brasil funciona muito bem, entender a composição dos produtos, enfim, fazer um belo de um combo de manejo para controlar cigarrinha, mosca branca, percevejo, tudo aquilo que for aparecendo na tua lavoura. Porque você já tá com o teu preço achatado, precisa garantir pelo menos na produtividade ali o que dá para mitigar, o que dá para controlar, como clima, por exemplo, que não dá para controlar, uma praga, o máximo de
de investimento. Um comentário importante que chega de Guarda-Mora, em Minas Gerais, onde a mosca branca também tem sido muito intensa. O produtor Tiago Machado relatou em entrevista ao Notícias Agrícolas que a mosca branca por lá tá difícil de controlar, faltando produto, acaba que o produtor tem que usar produto que é para feijão, por exemplo, na soja para ajudar a controlar a mosca branca e mata apenas o inseto adulto, não o pequeno. Aí logo tem que aplicar de novo porque o pequeno já cresceu. Cada aplicação ele relata custar R$ 180 por hectare. A mosca branca tem essa característica, são insetos muito ativos, o adulto é muito ativo. Então aplicou hoje o inseticida, amanhã a lavoura está infestada de novo. Então o resultado do manejo demora um pouco a aparecer, é verdade. E a gente tem essa condição ali né, a característica do inseto já traz muito essa dificuldade do controle, além da fumagina que ela deixa ali nas plantas, como a Lúcia falou, que é aquela camada de fungo que limita, né, reduz a área de fotossíntese da planta, reduzindo muito da produtividade.